Bom, gente, então voltamos aqui. Eu vou fazer agora um videozinho para pegar um exemplo de função real, tá? Então, a primeira coisa, eu vou fazer que nem um exemplo da lista e colocar só a lei de formação dessa função aqui. Então, no caso, eu vou dar um exemplo polinomial, que é mais fácil, tá? X ao cubo menos x, tá? Já tem os zeros fáceis, né, de achar e tal. Então é o seguinte, essa função, se a gente não fala nada, você sempre vai considerar o domínio dessa função o seu domínio natural, aquele domínio que a gente pergunta nas provas de cálculo e pré-cálculo, tá? Fundamentos 1, etc. Qual o domínio da função? Essa função tem o domínio natural dela é o conjunto dos números reais, porque é um polinômio, tá? Você vai considerar o domínio natural, quer dizer, o maior domínio possível onde a função possa ser definida, tá? Bom, e o contradomínio também vai ser o contradomínio natural dessa função, que é uma função real, então o contradomínio é o conjunto dos números reais, tá? Isso é importante, você saber onde é o domínio e o contradomínio. Você não pode sair fazendo sem saber onde é que essa função está definida. Se ninguém fala nada, você vai considerar sempre o domínio natural. Se fosse, por exemplo, 1 sobre x, seria os reais sem o zero, tá? Mas não, era um polinômio, então todo mundo tá valendo aqui, tá bom? Muito bem, então é o seguinte, eu vou verificar se essa função é injetiva. Como é que eu vou fazer? Em geral, é bom você esboçar o gráfico, ou pelo menos começar a esboçar o gráfico para você ter uma ideia, tá? Então é o seguinte, essa função, a primeira coisa que você pode saber é sobre os zeros, tá? Onde é que essa função se anula? Para você poder esboçar o gráfico bonitinho. Então, os zeros da função, você vai ter isso igual a zero, você fatora, né? Fatora porque é mais fácil. Eu vou colocar o x em evidência, vai ficar x2 menos 1 aqui. Isso você pode fatorar também, produto notável, vai ficar x menos 1 vezes x menos 2, x mais 1. Perdão, tô falando besteira aqui, tá? Então, ela tem três zeros, ó. Os zeros são 0, 1 e menos 1. Esse é o conjunto de zeros da função, tá bom? Bom, já respondi uma pergunta. Onde é que ela é injetiva? Não, porque ela tem três números diferentes que têm a mesma imagem que é zero, ó. F, então como? F de 0 é igual a F de 1, que é igual a F de menos 1. Então, F não é injetiva. Certo? Acabou. Essa parte aí acabou. Agora, outra coisa importante é saber se essa função, qual é o limite dela, né, no infinito. Então, para você poder esboçar o gráfico, tem uma noção. Então, é o seguinte, o limite de f, então de x3 menos x, é igual ao limite disso aqui, tá? Então, o limite de x vezes x2 menos 1. Eu vou primeiro calcular em mais infinito. Em mais infinito, isso aqui tudo, deixa eu tirar isso aqui, tá muito feio, né? Vai ser mais infinito vezes mais infinito é mais infinito, tá? E em menos infinito vai dar menos infinito, porque aqui vai ficar menos infinito, mais infinito vai dar menos infinito, tá? Então, quando x for, então, o limite no infinito vai ser assim, x tendendo a mais infinito, a função f tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, f tende a menos infinito, tá? Corresponde. Beleza. Tem um resultado de análise que vocês ainda não fizeram, que diz o seguinte, deixa eu apagar aqui só para ter espaço, tá? Tô fazendo rapidinho, justamente para ter espaço aqui. Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Tá melhor. Então, eu tenho... Já respondemos que ela não é injetiva, tá? Por isso que eu estou apagando. Já sabemos o domínio, contradomínio, etc. Agora, a gente vai voltar aqui. Então, eu quero esboçar o gráfico para poder ter uma noção. Mas se eu soubesse um pouquinho, se você souber um pouquinho mais de análise, que vocês provavelmente não sabem, mas eu já estou adiantando, existe um resultado que diz o seguinte, essa função é contínua na reta, que é um polinômio, e você tem ela fazendo isso aqui, ó. Quando você pega x tendendo a mais infinito, ela cresce para mais infinito, e em menos infinito, ela vai para menos infinito. Então, ela vai passar aqui no meio, vai cruzar, a gente já viu que ela vai cruzar o eixo em 3 pontos, tá? Vai cruzar em menos 1, em 0 e 1, tá? Então, ela deve fazer alguma... Como ela vem daqui de baixo, ó,
ela não cruza nada, ninguém antes. Ela vem daqui de baixo, ela deve fazer alguma coisa assim, ó. Não tem jeito. Ela tem que fazer isso, tá? Claro que se fosse um curso de análise, eu não sairia reproduzindo a coisa desse jeito. Mas eu calculei os limites para isso, tá? Porque eu sei que é um polinômio, então já dá para ver. Tem um resultado que é o teorema do valor intermediário, que me garantiria que para todo y, em qualquer intervalo, aqui teria um x correspondente a ele. Mas eu não vou usar isso não, tá? Eu vou usar simplesmente o gráfico que eu acabei de usar para ilustrar, e eu vou escrever, né, uma demonstraçãozinha aqui de que para todo y que você pegar, para todo número real, existe um x, pelo menos um, né, na verdade, às vezes tem mais de um, tal que você tenha f de x igual a y, tá? Bom, primeiro, se você pegar o y de menos infinito, né? Só os negativos, esses y que estão aqui, ó. Você consegue perceber que para esses y você tem algum x que corresponde a eles, porque a função ela vai de 0 até menos infinito, tá? Então, aqui, se você tiver y negativo, tá? Quando y é 0, você tem 3 opções. Quando y é negativo, você tem x, existe x, tá? Que está no intervalo de 0 a, de menos infinito, vou colocar na ordem certa. Ai, meu Deus, minha coisinha aqui tá... Desculpa, gente. Deixa eu só apagar isso aqui, tá muito feio. Tá? Então, existe x que vai de menos infinito... quer dizer, não é que o x vai fazer isso tudo, né? É algum x de menos infinito a 0 que satisfaz isso. Tal que... Então, x ao cubo menos x igual a y, tá? Como é que você faz? Aqui é meio complicado porque é uma equação algébrica. Então, na verdade, são as equações... Você vai ter como solução disso aqui as equações... Na verdade, você vai ter como... Esse x que você quer são soluções dessa equação aqui, tá? Então, quando o y é negativo. E existe isso por causa do cálculo de limite que a gente fez. Isso não é uma demonstração completa e linda, maravilhosa, porque você precisa de argumentos de análise que vocês não têm. Mas eu estou aceitando esses argumentos um pouquinho mais pobres, assim, digamos assim, mais intuitivos, porque eu só quero que vocês saibam justificar de alguma forma que a função é sobrejetiva, tá? Se o y é igual a 0, você pode pegar qualquer um daqueles x ali, ó. 0, 1 e menos 1, né? Então, por exemplo, x igual a 0 serve, tá? Você tem que achar alguém que corresponde àquele y. E se o y for maior do que 0, basta você pegar... Quer dizer, basta pegar não, né? Vai existir algum x. Com certeza vai existir alguém x no intervalo de 0 a mais infinito que satisfaz o que você precisa, tá? Então, assim, de novo, não dá pra resolver bonitinho, e normalmente se fosse, por exemplo, o caso x ao quadrado, eu fiz um vídeo, eu falei desse x ao quadrado. Se a função fosse x ao quadrado, bastava você pegar x igual a mais ou menos raiz de y, que serviria, qualquer um desses dois x serviria, tá? Mas aqui é mais difícil, porque você tem uma equação que é meio complicado você escrever o y, o x em função de y, tá? Globalmente falando. Então, assim, tem muitos detalhes aqui que eu não vou entrar porque vocês não fizeram análise ainda. Vocês vão entender melhor como dar essas justificativas em análise. Mas eu quero pelo menos que vocês entendam a necessidade do argumento, tá? Claro que nos exemplos que eu dei pra vocês fazerem como tarefa, não chega a esse nível de complicação, não. Por mais que pareça, né, os exemplos que eu dei, tem exemplo lá, assim, bem... Por exemplo, alguma coisa assim, f de x, eu não sei se é exatamente isso, mas é parecido com isso, é igual a 1 sobre 1 menos x. Essa função aqui é fácil de desenhar o gráfico. Também você vai ter que desenhar o gráfico porque de cabeça assim é meio difícil, tá? Então ela vai ter uma assíntota vertical, eu acho que eu até falei disso no encontro dessa semana, tá? Quando x for menor do que 1,
né, aqui antes de 1, você vai ter essa função sendo positiva, que vai ficar 1 sobre alguma coisa positiva, né, então ele vai ficar para cá, o limite vai ser mais infinito, o limite no infinito vai ser no infinito vai ser menos infinito, na verdade, eu estou fazendo besteira aqui, perdão, deixa eu só apagar isso aqui, vai ser 0, só que por baixo, deixa eu só apagar isso aqui, porque aqui eu cometi uma gafe, tá? Na verdade, quando você faz o x aqui tender a 0 pela direita, né, pela esquerda, na verdade pela esquerda, o x, esse 1 sobre pela esquerda que eu falo é pegando valores menores. Então essa função, deixa eu calcular aqui, limite de f quando x tende a 1 pela esquerda, isso vai me dar 1 sobre 0 mais, que é mais infinito, tá? Então a função vai fazer isso aqui. Quando você tiver, e aí a função, quando x tende a menos infinito, essa função vai pra, deixa eu fazer uma coisa, cada coisa de uma vez, né? Tô fazendo muito rápido. Então aqui tá certo, tá? Então quando o x tender a 1 pela esquerda, eu tô pegando valores menores que 1, por exemplo, 0,9, tá? E aí essa função vai ficar 1 sobre 0 mais, isso é mais infinito. Então ela vai fazer isso aqui. Tá? O que vai acontecer? Quando você tiver o x igual a 0, essa função vai cruzar o y em 1. Então ela vai cruzar o y aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui. Tá? Quando você fizer o limite, agora só para esboçar logo esse pedaço aqui. Quando o x for tender a menos infinito, isso vai ficar 1 sobre 1 menos menos infinito, que é 1 sobre mais infinito, que é mais infinito, então vai ficar 0, 0 mais. Que é o que a gente está vendo que está acontecendo aqui, tá? Não vai cruzar o eixo x, não. Agora, pelo outro lado, quando o x tender a 1 mais, né, pela direita, então tender a 1 pela direita, você vai ficar com 1 sobre 0 menos, quer dizer, 0, você vai tender a 0 via números negativos, tá? Então isso vai ficar menos infinito. Vai ficar assim. Se você calcular o limite em mais infinito, você vai ver que vai dar 0 menos, tá? Vai ser isso aqui. Então veja bem, ó. Aqui por cima, então, ela é injetiva? Ela é injetiva, porque antes de 1, aqui nesse intervalo, você vê que essa função é crescente. Toda função crescente ou decrescente, estritamente crescente ou decrescente, que eles chamam de monótona, elas são injetivas, tá? Porque você pega x1 é menor que x2, você vai ter f de x1 menor que f de x2, tá? Aqui, em ambos os intervalos, ela é crescente, ó. Cresce aqui e aqui cresce também, tá? Então, f é injetiva por causa disso. Eu não vou escrever porque não tem espaço, mas você tem que, quando você for dar justificativa, você tem que falar algo desse tipo, tá? Ela é sobrejetiva? Não, porque sobrou o 0. Ninguém é 0. O 0 não corresponde a ninguém. Nem um x é elevado no 0, tá? F não é sobre. Então, o que eu quero é o seguinte, eu quero que você use as ferramentas que você já conhece para justificar isso, para eu saber que você entende o que é uma função injetiva e o que é uma função sobrejetiva, tá? Então, ela é injetiva e não é sobrejetiva, portanto, não é bijetiva, beleza? Gente, desculpa a enrolação, tá? Mas assim, tem coisas que a gente tem que fazer de uma maneira meio vaga, porque você vai conhecer ferramentas mais precisas quando você estudar análise, tá? Então é isso, espero que ajude na hora da tarefa, tá bom? Não basta apenas dar definição, você tem que explicar por que aquela função satisfaz aquilo que você está falando, ou não satisfaz. Muito importante, se você for mostrar que não satisfaz, você tem que dar um contra-exemplo. Eu falei que ela não é sobrejetiva porque o 0 não é contemplado. Então eu dei um contra-exemplo, tá? Então é por causa do 0 aqui. 0, tá? Y igual a 0. Desculpa a caligrafia sinistra aqui, gente. Tá bom? Então vamos lá. Cuidado, tá? Isso é muito importante. Gente, então vamos nessa, que esse vídeo já deve estar enorme. E qualquer coisa vocês me escrevam. Tchau, tchau.